obesidade está trazendo prejuízos para a sua saúde? Você já parou para pensar nesse tema? Talvez você não esteja preocupado com esse tema, especialmente se você não tem sintoma algum. A gente se aceita ou pelo menos quer se aceitar da forma como está, com sobrepeso e tudo mais, mas ele é um tema que precisa ser visto, ele é um assunto que a gente precisa parar e pensar quais os impactos que isso tem na minha saúde futura. E é justamente neste ponto que eu quero trazer hoje esse conteúdo para que você fique por dentro daquilo que pode ser nocivo para o teu futuro. Muito prazer, eu sou a Márcia Pereira do blog Emagrece Bem e eu já quero te convidar para você deixar o teu like aqui nesse vídeo e também se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Ainda bem que hoje em dia o tema da obesidade está sendo vista com mais atenção. Até anos atrás não se viam pessoas tão obesas assim. E aí fica uma interrogação: qual é a origem da obesidade generalizada na população? Sempre que eu me faço essa pergunta, olhando para os nossos avós, não está tão distante. O que aconteceu nesse período que a gente ficasse tão inconsciente, digamos assim, em termos de saúde, de cuidar do corpo? Ou será que foi todo o desenvolvimento industrial que aconteceu nesse período e que as pessoas foram influenciadas a ponto de não enxergar os venenos que acabavam sendo consumidos na mesa das famílias? Para analisar essas interrogações, será que a gente não está adoecendo de uma forma muito significativa sem enxergar? É um ponto muito importante para que a gente avalie, se pergunte, se questione. Isso é normal ter uma população inteira obesa? Isso realmente tem que ser visto como normal? Claro que não. Se a gente olhar para a história dos nossos antepassados, uma linha do tempo, nunca se existiu tanto produtos industrializados na mesa como se tem hoje. E esses alimentos são verdadeiros venenos. Nunca se consumiu tanto açúcar, tanto sódio, tanta massa, enfim, tantas coisas, corantes, conservantes e tudo que a indústria alimentícia adiciona para dar sabor, textura, para dar crocância. São tantas coisas que o nosso organismo não reconhece isso geneticamente. Ele vai reconhecer aquilo que é natural e que a natureza produziu. Isso sim, ele reconhece. Mas se foi produzido pelo homem, na linha do tempo que se passou durante milhares dos anos que a gente traz o nosso DNA, o nosso corpo não reconhece. E quando a gente não reconhece, a gente vai inflamando o nosso corpo cada vez mais, fazendo com que a gente adoeça. E essa doença é silenciosa. Quando vê, você já está com um problema grave de saúde, com colesterol que precisa de medicação pelo resto da vida, segundo a medicina, né? Da doença, que você já tem um diabetes desenvolvido e enraizado, que você também vai precisar de dependência de medicamentos, que você às vezes pode ter um Alzheimer, um câncer, doenças mais graves, assim, autoimunes, enfim. Então, se a gente parar para pensar onde está a raiz do problema, não precisa ir longe, está muito mais perto do que a gente imagina. E essa é uma preocupação que um estalo que eu tive assim, em determinado momento da vida, que eu falei, nossa, enquanto a gente está sendo influenciado a fazer as coisas que a gente não deveria, porque tem uma propaganda de uma super lasanha pronta, de um super hambúrguer, e a gente é atraído por aquilo que traz um aspecto visual interessante, parece muito gostoso, e a gente vai lá e se ilude e acaba aderindo àquela alimentação morta e traz para dentro do corpo e traz uma carga gigante de produtos e aditivos que não fazem bem nenhum. Então, se a gente para pensar nesse ponto, nossa, vai muito mais longe esse assunto, mas o meu objetivo é te trazer uma reflexão a respeito deste ponto. Vale a pena tudo isso que a gente está fazendo para agredir o nosso corpo de tal forma que depois a gente olhe para trás e se arrependa e veja, nossa, eu deveria ter mudado antes,
eu deveria ter feito alguma coisa por mim antes. Então, quanto antes pensar nesse assunto, melhor para ter uma vida mais saudável, mais leve, enfim. Vários especialistas, inclusive hoje em dia também já são youtubers, eles falam desse tema, como o Dr. Darlan Siebra, o Dr. Uronal Zancan. Esses médicos, eles trazem a informação que não é normal a gente acumular gordura. Já é comprovado cientificamente que o acúmulo de gordura corporal, ele é em decorrência de um processo inflamatório. Então, esses médicos nos alertam para que a gente tenha consciência de que essa gordura, ela traz prejuízos para a saúde, prejuízos para a saúde cardiovascular. Exatamente por isso que a obesidade, ela precisa ser vista como uma doença silenciosa. Ela não vai te trazer nenhuma dor, diretamente falando. No entanto, os reflexos que ela traz para a tua saúde incontáveis, são inúmeras, então não tem como medir a longo prazo, no futuro, para saber quais problemas de saúde a gente tem. É difícil a gente mudar hábitos enraizados em decorrência dessa manipulação da mídia de que o industrializado é mais saudável, de que aquilo que é comprado no supermercado é mais saudável. Então, desmistificar isso, retirar isso do dia a dia é difícil, eu sei o quanto é. E esses alimentos, eles fazem com que a gente fique com o corpo inflamado. A gordura corporal que a gente acumula em decorrência dos picos de insulina nada mais é do que um processo inflamatório que o nosso corpo acaba desenvolvendo. Então, a forma de emagrecer saudável, definitivo e eliminar de vez com a obesidade é desinflamando o corpo. E desinflamando o corpo, o que é? É retirar aqueles alimentos ou aqueles hábitos nocivos que te deixam inflamado, né? Então, se a gente for olhar nesse aspecto, parece ser simples, mas não é tão simples assim quando a gente for olhar tudo que a gente precisa fazer na prática para que isso aconteça. E muitas vezes, a gente estando sozinho nesse processo, a gente até sabe aquilo que a gente deve fazer para mudar os nossos hábitos, a gente até conhece, tem hoje em dia a internet a nosso favor, e a gente pode pesquisar N receitas que vão ajudar com que a gente tenha hábitos mais saudáveis, hábitos mais naturais. O problema disso é manter a rotina, fazer com consistência todos os dias. Por isso que muitas vezes as pessoas pagam muito para entrar num programa de emagrecimento que vão te dar todo o suporte até que você consiga desenvolver hábitos saudáveis com relação à saúde para que a obesidade seja eliminada. Se você ainda não sabe, a minha crença sobre emagrecer não tem como não ser vista a questão da saúde. É nisso que eu me preocupo. Esse é o meu pilar fundamental. Se não tiver saúde envolvida, para mim eu já descarto. Eu já tive diversas indicações dos profissionais de saúde, aliás, da medicina da doença, que me indicavam o uso de sibutramina e outros remédios para emagrecer, mas eu não tomei, nunca comprei, até voltava nas consultas, o médico me xingava, mas eu nunca tive coragem de tomar só pelos efeitos colaterais que aquela medicação traz. Então, para mim, o principal é a saúde. Eu conheço um programa que ele é único em termos de desenvolvimento de saúde. Esse programa eu super recomendo para todo mundo, até para quem não é obeso, para desenvolver uma saúde de longo prazo, para envelhecer com saúde e disposição. Se você tem curiosidade de saber que programa que é esse, é o programa ProSer do Dr. Uronal Zancan. Ele é um médico gaúcho que desenvolveu um método que ele vai na raiz. Ele vai primeiro cuidar da mentalidade, vai te ajudar a desenvolver novos hábitos, tanto alimentares, como os pensamentos sabotadores que fazem parte do processo, que eles não querem que você mude de hábito, digamos assim. Ele prepara a tua mentalidade para ter essa virada na tua vida. Então, esse é um ponto muito interessante. Depois de uma alimentação mais saudável, ele vai mostrar o porquê que cada alimento, quais são os alimentos que inflamam.
Depois disso, você vai aprender também como ter uma super saúde, como desenvolver saúde acima de 100%. O Dr. Uronal, ele prega muito a questão de que os exames laboratoriais que avaliam se você tem saúde ou se tem doença não são os adequados. Bom, ele é médico, ele sabe, ele estudou muito sobre saúde. Então, os resultados dos exames que a gente faz hoje nos laboratórios, eles são uma média de uma população que já está doente para te dizer que o teu exame é normal. É algo totalmente fora da curva, digamos assim. Então, se a gente parar para pensar, tá, mas o normal é quanto? Então, o Dr. Uronal pesquisou muito sobre esse tema e vai ajudar você a ter uma super saúde e com o teu peso ideal, o teu peso dos sonhos. O Dr. Uronal afirma que uma pessoa que acumula gordura, qualquer quantidade, qualquer percentual que seja, ela está passando por um processo inflamatório e esse processo inflamatório precisa ser revertido. E não tem como fazer com que você desinflame sem retirar aquele alimento ou aquele hábito que está te agredindo. Então conheça o Procer, eu super indico, recomendo, vou deixar o link abaixo para que você tenha acesso para conhecer o programa do Dr. Uronal. Inclusive, se você quiser também vou deixar o link para você baixar o e-book dele, que é um e-book que fala sobre os 4 pilares da saúde, que vale muito a pena. Não acredite, dizem por aí, em relação a emagrecer. Busca alternativas que vão cuidar do teu corpo como um todo e vão cuidar da tua saúde em primeiro lugar, porque se você tiver saúde, o restante não importa. A saúde sempre está em primeiro lugar. Também já quero aproveitar para te deixar um presente aqui, já que você está assistindo até agora, é o meu e-book de receitas low carb. Então, procuro sempre fazer as coisas em casa de uma forma mais saudável, de uma forma mais natural. Então, eu desenvolvi com muito carinho esse material e você pode clicar ali embaixo, vou deixar e-book grátis. Clica ali, baixa e você pode imprimir se você quiser e usar no teu dia a dia, tá bom? Não se esqueça de deixar teu like se você ainda não deixou. Se inscreve aqui no canal, ativa teu sininho aí para não perder nenhum conteúdo. Toda semana um vídeo novo para que você saiba o que está rolando por dentro do Emagrece Bem. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, beijão, tchau, tchau!